Bom dia a todos. Vamos dar seguimento aqui, sem mais delongas, né, ao artigo 5º da Constituição. Nós paramos no inciso 15, na última transmissão, e a gente estava falando da liberdade de expressão, basicamente dos incisos que regem a liberdade de expressão no Brasil. Né? Então, e também estávamos falando do direito de propriedade, melhor dizendo, já tínhamos passado pela parte que diz respeito à liberdade de expressão. E no inciso 16, a gente continua ainda com o direito de propriedade, falando da propriedade rural e também da sua função social. Né? Então vamos lá, no inciso 16. Peraí, que eu me enrolei todo. Não foi. Eu estava falando em 26. Nós paramos na parte relativa ao direito de locomoção e agora nós vamos ao direito de reunião, associação, tá? Melhor dizendo. No inciso 16, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Né? Então, isso diz respeito ao direito de reunião, que é mais um direito e uma garantia fundamental do indivíduo e da coletividade. Né? E vale lembrar que você só precisa avisar e não pedir autorização, né? Independe de autorização esse direito de reunião. Uma manifestação, por exemplo, política, como tem muito no Brasil hoje em dia, ou uma manifestação de uma classe, né, específica, profissional, pedindo aumento de salários, ou, enfim, uma manifestação de greve, né? Qualquer tipo de manifestação dessa natureza é permitido. Agora é importante, né, quando envolve muitas pessoas, que você avise antes, para que porque, por exemplo, Praia de Copacabana é um local comum, onde há muitas manifestações lá. Lá em São Paulo, na altura lá do MASP, na Paulista também. Então, são locais já comumente utilizados para esse tipo de reunião, né, que diz respeito ao direito de reunião de associação. E aí, se dois grupos opostos, ou mesmo que não sejam opostos, mas que não sejam exatamente alinhados, marcarem a reunião para o mesmo dia, vai acontecer problema, né? Vai dar ruim. Então, é necessário que não frustre, né? Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Por isso que é necessário o aviso à autoridade competente, para que não haja esse choque. Porém, o direito de reunião é pleno, tá? É livre, integral na nossa Constituição, de acordo com o inciso 16. No 17, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. A associação ela já é uma etapa acima da reunião, né? As pessoas passam a criar um estatuto, regras, para formar uma determinada, né, constituir uma determinada associação. Pode ser os protetores dos animais, os defensores da maconha, toda sorte, né, de bens, né, intangíveis que podem estar sendo protegidos ali, ou tangíveis, né? Liberdade, uma associação em prol da democracia, uma associação em prol do Estatuto do Desarmamento, uma associação contra o Estatuto, uma associação, enfim, a Associação dos Produtores Rurais de Pindamonhangaba, qualquer coisa. Né? Plena liberdade dessa associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Paramilitar, o que caracteriza o paramilitarismo, né? Geralmente é o uso de armas, né? É o uso de uniformes e alguma coisa que caracterize, né, uma instituição militar. Esses elementos que eu falei, armas e uniformes, junto com hinos específicos, palavras de ordem, né, a depender, essa combinação vai caracterizar um grupo paramilitar. Tem até no livro do Alexandre de Moraes uns comentários a respeito disso. Vale a pena você buscar lá. Eu não vou ter aqui a referência de página,
Eu também acho que só é o único livro que ele escreveu sobre esse assunto, pelo menos. E é um livro antigo que foi muito seguido, né? Hoje ele é até criticado, porque dizem que ele pegou o próprio livro e rasgou e está fazendo tudo ao contrário. É um livro de direito constitucional. Era, não é? E fala sobre isso, sobre o que caracteriza, na opinião dele, como doutrinador que ele era na época, né, o que caracterizava uma instituição, uma associação paramilitar. No inciso 18, a criação de associações e na forma da lei, aí depende de lei, tá? A de cooperativas, e existe a lei das cooperativas, 5.000 e blau, basta você dar um Google lá, só para você saber que existe, tá? Na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização. Ou seja, você pode criar uma associação sem autorização estatal e você pode criar uma cooperativa dentro dessa lei que já existe, seguindo as regras, os regramentos legais, pode criar uma cooperativa, né? Também sem autorização estatal, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, certo? Ou seja, você não só tem o direito de criar associação ou cooperativas na forma da lei, como o funcionamento delas não pode sofrer interferência estatal, não pode ir lá o Estado mandar um agente qualquer para fiscalizar as atividades e dizer isso pode, isso não pode, esse horário de reunião está errado, tem que ser mais cedo, tem que ser mais tarde, ou vocês não podem falar sobre isso ou sobre aquilo, né? Isso acontecia no regime militar, né? Era um troço bem pastelão, pelo que eu ouvi falar de pessoas que viveram a época, mas geralmente mandavam um agente lá, um oficial, um sargento, que ficava, por exemplo, na porta da edição de um jornal, por exemplo, né? E ficava lá sentado dormindo. No final das contas, ele não fazia nada, mas passava um editorial para ele, ele meio que cagava, olhava aquilo ali e às vezes fazia, efetivamente, cometia algum ato de censura. No inciso 19, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, ou seja, tem que ser em sede jurisdicional, né? Exigindo-se, no primeiro caso, elas serem dissolvidas, né, compulsoriamente, o trânsito em julgado. Então, para suspender as atividades de uma associação, é necessário decisão judicial, né, traduzindo o inciso, e para dissolver compulsoriamente é necessário decisão judicial transitada e julgado, tem que passar por todas as instâncias. Ou seja, para você dissolver é um trâmite muito mais dificultoso do que apenas suspender. Você pode suspender provisoriamente por uma liminar, por exemplo, pedindo a um juiz lá, alegando alguma coisa, alguma ilegalidade relativa a essa associação. É disso que trata o inciso. No inciso 20, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. É a mesma liberdade de se associar, a mesma liberdade de se associar equivale à mesma liberdade de não se associar e não se permanecer associado. Ou seja, você pode nunca se associar, nunca se vincular em nenhuma associação, e uma vez que você se associe, você não pode ser obrigado a permanecer nela. Às vezes ela cobra uma taxa dos seus membros e você não quer mais pagar a taxa. Às vezes você mudou de ideia e não concorda mais com aquele objetivo, né, do estatutário da associação, das regras que essa associação tem, e você não pode, ninguém pode te obrigar, não, agora que você entrou, você não pode mais sair. Não, você tem o direito de sair a hora que bem entender, correto? Inciso 21, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, se houver autorização dos filiados daquela associação, seja ela qual for, dei exemplos, né? Alguns até esdrúxulos, mas é só para ilustrar. Se os membros autorizarem, ela pode, né, ela ter lá um departamento jurídico, ou simplesmente um advogado que presta serviços para ela, um escritório, alguma coisa assim, ela pode representar seus filiados judicial, né, em sede de juízo, perante o juiz, ou extrajudicialmente, né, em causas mais de natureza administrativa. Por exemplo, ela tem um fundo e esse fundo foi
taxado pelo imposto de renda e eles querem recorrer de uma determinada decisão da autoridade tributária, né, da Secretaria da Fazenda do Estado, alguma coisa assim, aí seria uma defesa extrajudicial. É do que trata o inciso. No inciso 22, é garantido o direito de propriedade. E aí a gente passa a outro nível, né, dos direitos e garantias fundamentais, que é o direito de propriedade. O inciso 22 simplesmente assegura o direito de propriedade. A propriedade privada tem a ver lá com a livre iniciativa, né, também. E a propriedade, livre iniciativa, os fundamentos, né, e os princípios fundamentais da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. No inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social, certo? Isso é uma limitação ao direito de propriedade. No Brasil, por exemplo, você não pode manter uma extensão territorial, vamos dizer assim, do tamanho de um latifúndio, né? Terras de sua posse, né? Por muito tempo ali inertes, sem produtividade, sem atender à função social, que seria plantar, empregar pessoas, né? Construir uma indústria, ou um latifúndio, ou qualquer outra coisa, um grande empreendimento, um grande resort, ou qualquer coisa assim. Você tem que dar cabo ao seu direito de propriedade fazendo algo que seja produtivo, certo? E que atinja uma função social. Você não pode simplesmente ficar acumulando terras, entendeu? Hectares e mais hectares, milhares de hectares de terra lá no Mato Grosso, por exemplo, onde tem muito, em Rondônia, e deixar aquilo lá parado, entendeu? Você está sujeito a ser acionado pelas autoridades a tomar uma decisão de fazer algo ali, entendeu? E não simplesmente ficar esperando só valorizar. Isso é muito difícil, né, de fiscalizar, mas é o que diz a letra da Constituição. No inciso 24, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, né? São três elementos: necessidade, utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, há ressalvas, não vamos falar sobre ela agora, elas vão aparecer naturalmente conforme a gente for estudando a Constituição, mas a lei estabelecerá o procedimento para desapropriar. Isso é muito comum, o quê? Quando vai se ampliar uma estrada, e aí tem um vilarejo ali, uma série de casas, numa determinada rua que vai virar... Isso, por exemplo, linha amarela, no Rio de Janeiro. Aconteceu isso, eles tiveram que desapropriar centenas, talvez milhares de casas, né, de moradores, e tiveram que pagar uma indenização justa e prévia, e anterior à desapropriação, para que o cara possa comprar outra casa em outro lugar, outro apartamento, em dinheiro, tá? Porque a gente vai ver depois que há outra possibilidade que não é em dinheiro, mas não se trata da propriedade urbana. Então, mediante justa e prévia indenização, é possível desapropriar uma determinada área. O exemplo mais clássico é esse: desapropriação para construir, né, por interesse público, um museu, uma rodovia. São geralmente obras grandes, tá, que faz-se necessário tirar aquelas pessoas daquele local, porque elas estão exatamente no caminho onde tem lá o projeto de engenharia, de arquitetura da obra, e elas têm que, infelizmente, sair dali, mas recebendo uma justa indenização, cada um por seu imóvel, né? O cara vai ser obrigado a vender o imóvel para o Estado e receber em dinheiro. É isso. O inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, aí já é posterior, né, se houver dano. Então, em caso de iminente perigo, a gente falou sobre isso com relação à inviolabilidade do lar, né? Então, numa situação de iminente perigo, seja ela qual for, pode ser a perseguição de criminosos, pode ser uma ameaça, uma residência que fica próxima a uma fábrica que está sujeita a acontecer um acidente lá e um grande vazamento de dejetos químicos, qualquer coisa assim, e essa casa fique bem na passagem, por exemplo, né, dos bombeiros ou da polícia ou das autoridades lá sanitárias que têm que fazer essa intervenção naquele local, e você está no meio do caminho, você ou outras residências estão no meio do caminho, o Estado pode invadir por
em situação de emergência, né, iminente perigo público, invadir a sua propriedade. Se ele quebrar uma telha, se ele derrubar um muro, arrombar uma porta, quebrar uma janela, qualquer coisa assim, ou coisa pior, depois disso vai ser averiguado lá pelas autoridades competentes e você tem que ser indenizado. Só se houver dano. Se não houver dano, eles vão invadir, se eles não causarem nenhum dano na sua casa, não quebrarem nada, não danificarem nada, eles não têm que... Simplesmente eles invadiram sua casa por interesse público, certo? De iminente perigo. Então, não tem problema. No inciso 26, a pequena propriedade rural assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Bom, esse final são iniciativas, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, né, que, por via de lei, vai gerar crédito para o pequeno produtor rural, vai gerar incentivos, e outras agências oficiais de fomento podem fazer isso, o próprio BNDES, enfim, e diversas outras, né? Então, o inciso diz que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, então, é preciso definir em lei o que é uma pequena propriedade rural, tem lá uma questão de módulos fiscais, que são tantos hectares, e aí uma pequena propriedade rural não pode ultrapassar, se eu não me engano, 4 módulos fiscais, ou seja, uma metragem lá quadrada, né? Cuja extensão ela não pode ultrapassar, senão ela deixa de ser pequena propriedade, passa a ser média ou grande, desde que trabalhada pela família. Então, é economia familiar, tá? Economia de agricultura familiar. Ela não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. O que isso quer dizer? O cara foi lá e fez o financiamento em um determinado banco estadual de fomento ao pequeno produtor rural. E ele não conseguiu pagar, não deu certo, ele perdeu diversas colheitas, teve prejuízo, houve incêndios, houve tragédias naturais. Ele vai ficar devendo, né? E esse débito, uma hora vai para a dívida ativa. E a dívida ativa tem eficácia de título executivo extrajudicial, ou seja, a dívida ativa, se você está devendo a ela, uma vez que você cai nela, você pode ter um bem executado, um carro, a sua casa, a sua propriedade. Porém, o pequeno proprietário rural, ele goza dessa prerrogativa, que é o que? Não ter a sua... devido aos débitos que ele gerou pela própria atividade rural, ele não pode ter a sua propriedade, né, a pequena propriedade rural, penhorada. Ou seja, ela não pode ser executada, ainda que esse cara esteja devendo 1 bilhão a dívida ativa, né? Caso que não vai acontecer, porque ele é um pequeno proprietário rural, ele nunca vai conseguir um valor desse. Mas um valor razoável, ele está devendo 3 milhões. Isso pode acontecer. Conseguir um empréstimo para desenvolver uma determinada atividade agropecuária, não conseguiu honrar, aquilo foi atrasando, juros de mora, aí dívida ativa, juros sobre a dívida ativa, e a bola de neve vai crescendo, ele não tem mais como pagar, nada relativo à atividade produtiva pode ser penhorado. É isso que quer dizer o artigo. No inciso 27, aos autores, né, é um direito de propriedade também, tá? O direito intelectual e autoral. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Ou seja, lá o Roberto Carlos vai ter o direito autoral das suas músicas enquanto ele for vivo, certo? E depois que ele morrer, os herdeiros dele, né, eu nem sei se ele tem herdeiros, mas vamos supor que tenha, ou outro cara qualquer que ganhe muito dinheiro com direito autoral, Chico Buarque, Caetano Veloso, essas pessoas que são muito famosas, esses artistas, né? E eu estou dando exemplo na música, mas isso vale para qualquer, né, direito autoral. Depois que eles morrerem, esse direito, de acordo com o que a lei fixar, é transmissível aos herdeiros. Depois de um período, cai em domínio público, né? E aí você já não pode mais... a música cai em domínio público, ela pode ser, por exemplo, tocada em qualquer evento, sem ter que pagar lá os direitos autorais para a ECAD, que é chata pra caramba, que vai lá cobrar. Né? Em todo evento que tem música, por exemplo, né? Que é o exemplo mais fácil, né?
ela vai lá cobrar, né? É o escritório de arrecadação de direitos autorais. Chegar a um ponto que determinadas músicas eles não podem mais cobrar pela execução por terceiros, né? No inciso 28, são assegurados nos termos da lei, né? Então está limitado a lei, a existência de lei para você poder assegurar devidamente esses direitos. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Então, é a narração lá do Galvão Bueno, certo? Ela está assegurada no termo da lei, conforme disser a lei, certo? Participações individuais em obras coletivas. Então, a Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro promoveu lá uma gravação envolvendo uma gravação de um novo compositor, um grande compositor contemporâneo que surgiu, e eles contrataram, por exemplo, alguém para participar, né, além da própria orquestra. Essa pessoa contratada, um solista, um pianista, uma soprano, uma cantora, né, bem como os elementos, os indivíduos da orquestra, né, têm proteção de suas participações individuais em obras coletivas. É isso que quer dizer. É uma obra coletiva que envolve dezenas de pessoas, né, inclusive na parte, no background, que se chama, né, produtores e tudo mais, eles têm o seu direito assegurado, né, e também isso vale não só para a área artística, como vale para as atividades desportivas, certo? É um inciso meio avulso, mas ele faz sentido, sim, se você prestar atenção. Isso é a letra B. E no inciso 29, que é onde nós vamos parar, a lei assegurará aos autores dos inventos industriais privilégio temporário, então já não é enquanto em vida, é temporário, ele pode ainda perder esse direito em vida ainda, para sua utilização, certo? E aí quem trata disso é o INPI, né? Aquela autarquia, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Bem como proteção às criações industriais, às propriedades de marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, né, logomarcas, por exemplo, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. É um inciso que raramente cai, mas cai. Raramente não, cai pouco. Tá? E aí a gente para no inciso 30, que fala do direito de herança, e segue com ele no próximo vídeo, tá? A partir dele. Já estamos quase na metade do artigo 5º, então você vai ver que não vai demorar muito para a gente acabar e seguir na Constituição Federal, e vamos já fazer um planejamento aí para começar a inserir outras disciplinas, que é mais ou menos como se faz um ciclo de estudos, tá? Essa é a forma como eu estou gravando também. E não abandonar a lei orgânica. Estou dando um tempinho aí de 2 dias nela, mas amanhã eu volto com ela. Lei orgânica não, a organização da instituição, a organização do Ministério Público do Rio de Janeiro, a Lei 8625. Ok? Vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima.